Em 2019, um pesquisador da Universidade de Viena perfurado em um osso petroar, recuperado de uma necrópole nos arredores Roma. O osso de Petrus é o mais denso, osso no corpo humano, localizado profundamente atrás da orelha, preservando o DNA para milhares de anos em condições que destruiria todos os outros seres biológicos. O pó extraído daquilo, um pequeno fragmento foi sequenciado e analisado, e comparado com milhares de outros genomas antigos e modernos. E o que isso significa? Revelou contradizer quase tudo. Nós presumimos sobre quem era o povo italiano. Realmente são, por gerações, os italianos. Eles acreditavam que conheciam sua história. Eram descendentes dos romanos que construíram as estradas, os aquedutos, os império. Aquela história parecia inabalável. Não era o que o DNA antigo revelou. Não é uma questão de sangue, é uma tradição de 12 mil anos. Sítio arqueológico de migração humana. 5 rupturas demográficas sísmicas, cada uma reescrita da identidade genética de a península completamente. Durante a maior parte no século XX, a história da Itália foi contada através da linguagem da cerâmica e registros escritos. Era uma história limpa. Os romanos falavam latim, uma língua indo-europeia, língua que se espalhou pelo ocidente, mundo. Os etruscos só falavam algo, por outro lado, uma linguagem que os linguistas ainda não consigo decifrar completamente, apesar de décadas de tentativas. Os gregos colonizaram o Soleil, fundando cidades como Siracusa e Nápoles. Os gauleses se estabeleceram no Pó, Vale no Norte, e depois de Roma, caíram os lombardos e outros povos germânicos. Povos invadiram a região vindos de além dos Alpes. A narrativa era concisa, combinava com a arqueologia, e isso tornou intuitivo sentido. No fundo de tudo isso havia um pressuposto fundamental de que os italianos eram mais ou menos geneticamente descendentes dos romanos que construíram estradas e aquedutos. Que o profundo, a identidade biológica da península foram estabelecidas durante a antiguidade, e que tudo o que se seguiu conquista lombarda, invasão normanda de a Sicília, o Emirado Árabe, era culturalmente sobreposição colocada em cima de um estável fundamento genético. Ninguém é sério questionaram isso porque ninguém tinha tecnologia para testá-lo. Regional da Itália. As diferenças reforçaram a narrativa perfeitamente. As distinções visíveis entre napolitano e milanês eram entendidos como antigos ecos tribais que remontam até a Idade do Ferro. Italianos do Norte, descendentes de gauleses e lombardos. Italianos do Sul, descendentes de gregos e nativos. Povos itálicos. Os sardos eram um mundo separados, isolados em sua ilha desde a antiguidade. Cada peça parecia se encaixar. Mas aquele último detalhe que ninguém tinha, a tecnologia para testá-lo é precisamente o mecanismo que permitiu a suposição de sobreviver sem ser contestado por tanto tempo, antes da extração de DNA antigo se tornar confiável em meados dos anos 210. A genética populacional só poderia funcionar com amostras modernas. Os pesquisadores coletaram sangue de italianos vivos, comparadas geneticamente, frequências dos marcadores e tentou inferir, retrocedendo no tempo. O problema dessa abordagem é que ela não consegue distinguir entre histórias diferentes que deixam semelhanças, assinaturas modernas, uma população que permaneceu no mesmo lugar por 3 mil anos e que foi substituído 2 vezes, mas acabou em a mesma gama genética parece quase idêntica. Idêntico quando tudo o que você tem é o fim, ponto. Estudos iniciais de DNA mitocondrial agravou a confusão em vez de resolvendo-o. Um estudo publicado em 2007 compararam meu DNA de toscanos modernos com populações da Anatólia e encontraram uma partida impressionante que parecia confirmar Heródoto, o historiador grego antigo, que afirmavam que os etruscos migraram da Lídia, na atual Turquia. A descoberta teve repercussão na ciência popular. Mídia. Os etruscos eram anatólios, imigrantes. O pai da história foi vindicado, caso encerrado. Só que era não fechado. O DNA mitocondrial rastreia apenas uma linha materna, de mãe para filha para nida, um fio tênue de ancestralidade que ignora tudo o que foi carregado por pais e perde a grande maioria do genoma que realmente define um perfil da população. Utilizando o mtDNA para reconstruir a história da população é como tentando entender a cidade inteira, dados demográficos obtidos por meio da entrevista com uma pessoa, por domicílio e perguntando apenas sobre do lado da mãe deles. Você pode pegar um sinal, mas você está perdendo quase a visão completa, a ferramenta que finalmente. O que desvendou o problema foi o genoma completo, sequenciamento de DNA antigo extraído de ossos petrosos. Isso extraordinariamente, fragmento denso alojado profundamente atrás do ouvido interno.
devido à sua notável densidade, pode preservar material genético utilizável. Material em restos mortais que são 8.000, 10.000, até mesmo 12.000 anos de idade em climas mediterrâneos que normalmente degradam o DNA em séculos. Quando os pesquisadores começaram a aplicar método sistematicamente em toda a Itália, península, a história limpa não se dobrou. Sob a pressão de novas evidências, desintegrou-se completamente. Para entender o que o DNA revelou, você tem que começar do começo. Não com Roma, não com os etruscos, mas com as pessoas que estavam lá primeiro. Os humanos modernos chegaram à Itália, península, há aproximadamente 45.000 anos. Durante o último máximo glacial, quando grande parte do norte foi soterrada por camadas de gelo, Europa sob quilômetros de gelo. Silêncio, a Itália serviu como um dos refúgios, onde pequenos grupos de caçadores, os coletores sobreviveram ao frio, quando as temperaturas finalmente subiram e o gelo derreteu. Recuou, em parte devido a estes refugiados italianos que populações humanas expandiu-se novamente para o norte, recolonizando um continente que o gelo havia esvaziado. Esses foram os originais da Europa. Habitantes, caçadores-coletores que haviam vivido em a península por dezenas de milhares de anos, moldados por suas paisagens, seus litorais, seus ritmos particulares de sobrevivência. Então, há cerca de 8.000 anos, tudo mudou pela primeira vez. Agricultores neolíticos originários de Anatólia e o Oriente Próximo chegaram em costas italianas e começou a se espalhar através da península. Isto não foi uma harmoniosa fusão de dois estilos de vida. Em toda a Europa, a transição agrícola envolveu uma substituição quase total de caçadores-coletores indígenas por chegada. Populações agrícolas e Itália era, sem exceção, os primeiros locais de cultivo. Aparecem na Puglia, no sudeste, costa e de lá, a agricultura. A fronteira se estendeu para o norte ao longo do Adriático e para o oeste em direção à costa tirânica. Dentro de alguns séculos, a assinatura genética do original. Os caçadores-coletores foram reduzidos a componente minoritário, normalmente em torno de 15 até 25% do genoma, uma população que havia sobrevivido a uma era glacial, que resistiram a condições brutais o suficiente para dizimar a maior parte da humanidade na Europa, foi genericamente sobrecarregados não por guerra ou catástrofe, mas lenta e implacável. A aritmética das comunidades agrícolas, exogâmicos que se reproduzem entre si, mas um lugar foi em grande parte poupada. Sardenha, difícil para alcançar por mar e suficientemente longe do continente para evitar a migração ocasional, constante reorganização costeira. Populações foi ignorada pela maioria de o que se seguiu. Os sardos modernos permanecem, até hoje os europeus vivos mais próximos, para aqueles agricultores neolíticos originais, cápsula do tempo genética rodeada de azul, água, preservando em seu DNA retrato do que eram os primeiros agricultores europeus. Parecia como era antes da chegada da próxima onda, e mudou tudo de novo, porque outra onda estava a caminho. A segunda ruptura ocorreu durante a Idade do Bronze, aproximadamente 5.000 anos atrás, quando populações com ancestralidade de o degrau Cáspio-Póntico, a vasta, pradarias que se estendem ao norte do Black. O mar começou a se mover para a Europa em as maiores migrações da história humana, pré-história. Estes eram móveis. Pastores que cavalgavam, trabalhavam com bronze e falavam o ancestral de quase todas as línguas europeias vivas hoje. Suas impressões digitais genéticas se espalharam pelo continente com extraordinária rapidez, e a Itália não foi exceção. Pesquisas confirmaram que a ancestralidade relacionada aos steppe chegou ao norte da Itália por volta de 2000 a.C. e penetrou na Itália central por volta de 1600 a.C., disseminada em parte pelo complexo cultural Belbi, um fenômeno arqueológico disseminado associado à cerâmica e metalurgia característicos, e, como agora revela o DNA antigo, a um perfil genético muito específico. Na época da fundação de Roma, em 753 a.C., os italianos centrais já possuíam cerca de 30% de ancestralidade steppe. Eles haviam sofrido duas transformações genéticas. Primeiro pelos agricultores da Anatólia, depois pelos pastores itinerantes, antes mesmo de uma única estrada romana ter sido construída ou uma única lei romana escrita. Duas reconstruções populacionais completas em 4.000 anos, e a história estava apenas começando. De todos os mistérios que o DNA antigo deveria desvendar na Itália, os etruscos ocupavam o lugar de destaque. Ali estava uma civilização que dominou a Itália central por séculos, construiu cidades extraordinárias, foi pioneira em formas de arte que os romanos mais tarde absorveriam e reivindicariam como suas, e falava uma língua tão diferente de tudo ao seu redor que os linguistas modernos ainda não conseguem decifrá-la completamente.
A questão de sua origem intrigava os pesquisadores desde a antiguidade. Heródoto tinha a sua resposta. O estudo mitocondrial de 2007 pareceu confirmá-la. Assim, quando uma equipe internacional liderada por Cosimo Post, da Universidade de Tübingen, decidiu sequenciar diretamente genomas antigos de Ruskin, a expectativa na área era de que eles finalmente colocariam a teoria da origem anatólia em bases genômicas sólidas. Não encontraram nada disso. O estudo de 2021 analisou 82 genomas antigos provenientes de 12 sítios arqueológicos na Atúria e no sul da Itália, abrangendo quase 2 milênios de evidências funerárias, de 800 a.C. a 1000 d.C. Os pesquisadores estavam buscando o sinal genético do Mediterrâneo Oriental que Heródoto havia descrito e que o estudo do mtDNA parecia corroborar, sugerindo uma ligação ancestral entre os etruscos e a Lídia, passando pela Anatólia, até chegar às margens orientais do Mediterrâneo. Em vez disso, descobriram que os etruscos eram geneticamente indistinguíveis dos latinos que viviam na vizinha Roma. Mesma proporção de ancestralidade por afinidade, mesma base de agricultores neolíticos, mesmo perfil geral. Reflita sobre isso por um momento. Duas civilizações separadas por uma língua radicalmente diferente, práticas religiosas distintas, tradições artísticas completamente diferentes e costumes funerários distintos, e um DNA praticamente idêntico. Os povos que falavam a grande e indecifrável língua da Itália antiga eram, em nível genômico, os mesmos que seus vizinhos falantes de latim. Posch afirmou diretamente à revista Science que os etruscos eram indistinguíveis de seus vizinhos latinos. A teoria de Heródoto não foi enfraquecida nem complicada por essa descoberta. Foi demolido. E o estudo de mtDNA de 2007 que parecia confirmar isso. Esse resultado agora serve como um exemplo clássico do que acontece quando pesquisadores constroem uma grande narrativa com base em um único fio de evidência e presumem que ele representa toda a história. Mas a descoberta etrusca abriu uma questão ainda mais perturbadora do que aquela que ela concluiu. Se os etruscos possuíam ascendência mestiça, e essa ascendência é associada em toda a Europa à disseminação das línguas indo-europeias, por que os etruscos falavam uma língua que era enfaticamente não indo-europeia? Todas as outras populações da Europa que absorveram uma ancestralidade significativa de regiões montanhosas acabaram falando uma língua da árvore genealógica indo-europeia. Os etruscos foram a exceção que se recusa a ser resolvida de forma definitiva. David Caramelli, da Universidade de Florença, ofereceu a explicação mais convincente. A língua etrusca é anterior à chegada dos primeiros colonizadores e mostrou-se suficientemente resiliente para sobreviver à renovação genética. As novas populações que migraram para a Etrúria não sobrescreveram a cultura existente. Elas se assimilaram a ela. Os genes sofreram alterações. A língua persistiu. A identidade biológica da população etrusca foi gradualmente transformada, enquanto a identidade cultural se manteve firme. Essa explicação é plausível, até elegante, mas levanta uma questão incômoda com extraordinária perspicácia. A suposição de que a ancestralidade genética prevê a identidade cultural. A suposição que sustentou décadas de história populacional e tornou a teoria de Heródoto tão convincente é precisamente o tipo de atalho que produz belas narrativas e conclusões errôneas. Os etruscos não vieram da Anatólia. Eles já estavam lá. E o que os substituiu geneticamente deixou sua língua completamente intacta por um tempo. Essa descoberta foi impressionante, mas não foi a mais disruptiva em todo o conjunto de dados. Essa distinção pertence ao que aconteceu em seguida. O que o DNA revelou sobre a Roma imperial é, sem dúvida, a descoberta mais dramática de todo o conjunto de dados. É o tipo de resultado que faz os pesquisadores verificarem sua metodologia 2 vezes, e até uma terceira antes de aceitarem que os números simplesmente dizem a verdade. Durante o período imperial, a partir do século I d.C., o perfil genético das pessoas sepultadas em Roma e arredores sofreu uma transformação tão profunda que se registrou como uma das maiores mudanças ancestrais documentadas na história europeia, fora da transição neolítica original. A composição ancestral das populações da Itália Central passou a apresentar uma forte tendência para o Mediterrâneo Oriental. A equipe de Poger quantificou isso em aproximadamente 50% de mistura com populações do Mediterrâneo Oriental. Um estudo separado, liderado por Margaret Antonio e Jonathan Pritchard em Stanford, que analisou 127 genomas antigos de 29 sítios arqueológicos em Roma e arredores,
abrangendo 12 mil anos de habitação contínua, captou o mesmo sinal de forma independente. Pessoas sepultadas na Era Imperial. Roma geneticamente assemelhava-se menos aos seus predecessores da Idade do Ferro e mais aos seus contemporâneos que viviam na Síria, no Líbano e na Anatólia Ocidental. A cidade que construiu o Coliseu codificou o direito romano e estruturou o sistema administrativo mais sofisticado que o mundo antigo já vira, era, em termos biológicos, tão próxima do Oriente Médio quanto da Europa. O mecanismo era o próprio império. Em seu auge, Roma controlava um território que se estendia da Grã-Bretanha à Mesopotâmia, governando cerca de 70 milhões de pessoas. Escravos afluíram à capital vindos das províncias orientais. O mesmo aconteceu com libertos, mercadores, soldados que concluíam o serviço militar, administradores e artesãos atraídos pelas oportunidades na maior cidade do mundo ocidental. O detalhe crucial reside na geografia. O Mediterrâneo Oriental era muito mais densamente povoado do que a Gália, a Espanha ou a Britânia. O fluxo demográfico líquido se dava consistentemente para oeste, em direção a Roma, e não se tratava de um fluxo gradual distribuído ao longo de séculos. Os dados genéticos sugerem que esse fluxo foi rápido o suficiente para remodelar o perfil ancestral da cidade em poucas gerações. Roma não apenas conquistou o Oriente se mudou para Roma. Um estudo de 2025, publicado na revista Genome Biology and Evolution por pesquisadores de Oxford, recuou ainda mais essa cronologia. O sinal genético do Mediterrâneo Oriental já aparecia em indivíduos da Itália Central, datados do final do período republicano, aproximadamente 200 anos antes do início formal do Império sob Augusto. Essa mudança já estava em curso durante as Guerras Púnicas, durante a conquista da Grécia e durante a anexação das províncias orientais. O DNA antigo registrava a expansão militar e econômica romana com mais precisão do que qualquer texto histórico sobrevivente. 3 fatores consolidam essa transformação sem qualquer dúvida razoável. Primeiro, a mudança na ancestralidade do Mediterrâneo Oriental aparece simultaneamente em múltiplos sítios funerários independentes em Roma e arredores, replicada por diferentes equipes de pesquisa usando diferentes plataformas de sequenciamento, diferentes populações de referência e diferentes modelos estatísticos. Isso não é um acaso de um cemitério ou estudo específico. Segundo, essa consistência descarta contaminação, mistura de ancestralidade moderna e viés de amostragem. Isso também descarta a ideia de que a Roma imperial tenha permanecido geneticamente romana, em qualquer sentido significativo, da Idade do Ferro. Terceiro, e mais profundamente, implica que a identidade genética de uma civilização não é fixada por seus fundadores. Os romanos construíram instituições que moldariam o mundo ocidental por milênios. Mas as pessoas que viviam sob essas instituições estavam em constante e dramática transformação. Dentro de 300 anos de expansão imperial, a distância genômica entre um romano da época imperial e um romano da Idade do Ferro era comparável à distância entre populações modernas em países completamente diferentes. Os romanos construíram uma cidade eterna, não construíram um povo eterno. E quando o império finalmente entrou em colapso, outra onda já estava se formando além da porção AL. Quando Roma caiu, a península não se estabilizou. A península absorveu mais uma onda migratória. Em 568 d.C., os lombardos cruzaram da Panônia para o norte da Itália, iniciando uma conquista que remodelaria o panorama político e, como agora confirma o DNA antigo, o panorama genético da península por séculos. Os lombardos eram um povo germânico e, durante muito tempo, os historiadores debateram se a sua chegada representou uma verdadeira migração em massa ou simplesmente uma mudança de governantes, uma elite militar impondo-se a uma população existente sem alterar fundamentalmente a sua composição biológica. O DNA antigo resolveu esse debate de forma decisiva. Um estudo de 2018 publicado na Nature Communications analisou sepulturas de lombardos na Hungria e na Itália e encontrou fortes semelhanças genéticas entre os dois grupos, confirmando que se tratava de uma genuína migração popular. As famílias incluíam não apenas soldados e comandantes, mas comunidades inteiras que se deslocaram através dos Alpes e se estabeleceram em solo italiano. Os homens lombardos carregavam linhagens do cromossomo Y características de populações germânicas do norte e centro da Europa, particularmente subclados associados a populações muito ao norte e leste da Península Italiana.
Não se tratava de italianos sob domínio germânico. Eram povos germânicos que se tornaram italianos ao longo de gerações. Mas eis o detalhe mais importante para a compreensão da Itália moderna. Os lombardos não chegaram a todos os lugares. Controlavam a Lombardia, a Toscana, partes do centro e os ducados de Spalto e Benevento, no sul. Mas nunca conquistaram a Sardenha. Nunca controlaram completamente a maior parte da Sicília, da Calábria ou da Puglia costeira, regiões que permaneceram sob domínio bizantino, mantendo suas conexões com o mundo do Mediterrâneo Oriental, que a Roma imperial já havia incorporado tão profundamente ao tecido genético da península. Essa distribuição desigual não foi mera nota de rodapé política. Ela abriu uma falha genética que atravessou a península italiana, cujos vestígios ainda são mensuráveis no DNA moderno. O legado da colonização grega aprofundou ainda mais essa divisão. A partir do século VIII a.C., colonos gregos estabeleceram colônias ao longo da costa sul da Itália e da Sicília em uma escala tão extraordinária que os romanos mais tarde chamaram toda a região de Magna Grécia, a Grande Grécia. Siracusa tornou-se uma das maiores cidades do mundo antigo. Nápoles, Toronto e Reggio Calabria tiveram origem em fundações gregas. Esses locais não eram entrepostos comerciais ou postos avançados sazonais. Eram assentamentos completos com templos, teatros e instituições governamentais, e suas populações se miscigenaram com os povos itálicos locais ao longo de séculos de convivência. Análises recentes de DNA confirmaram que essa colonização deixou uma assinatura genética significativa e duradoura que sobreviveu não apenas ao período romano, mas também ao Emirado Árabe na Sicília, à conquista normanda e a 5 séculos de domínio espanhol. Quando pesquisadores mapearam a estrutura genética de 1.616 italianos modernos provenientes de todas as 20 regiões administrativas, em um estudo de 2019 publicado na Science Advances, o que descobriram foi notável. A Itália apresenta o maior grau de estrutura genética populacional já detectado em um único país europeu. 3 grupos distintos emergiram com clareza. O grupo do norte da Itália inclui a Toscana, o sul da Itália, incluindo a Sicília e as regiões centro-sul, e a Sardenha, que se destaca completamente de ambas. Os italianos do sul são geneticamente mais próximos dos gregos modernos, um legado da Magna Grécia, da Grécia, de séculos de governo bizantino e de uma profunda conectividade com o Mediterrâneo Oriental, que remonta ao período imperial. Os italianos do norte agrupam-se com os espanhóis e os franceses do sul, refletindo tanto a penetração mais profunda da ancestralidade mestiça quanto a posterior adição de elementos germânicos lombardos. Já os sardos preservam um perfil genético mais próximo dos agricultores da Idade da Pedra do que de quase qualquer outro povo vivo na Europa hoje. A distância genética entre um milanês e um siciliano é modesta em termos absolutos, mas corresponde precisamente a 12 mil anos de história migratória diferenciada, camada por camada, conquista por conquista, onda por onda. Nem todos na área aceitam totalmente o peso dessas descobertas. Alguns pesquisadores defendem a continuidade. A estrutura genética básica da Península Italiana, sugerem eles, foi estabelecida na Idade do Bronze e tudo o que veio depois foi um ajuste marginal. O influxo do Mediterrâneo Oriental durante o período imperial concentrou-se em Roma e seus arredores imediatos. Os lombardos eram uma pequena elite governante, não uma migração em massa. A estrutura biológica profunda da população perdurou. É uma posição que tem o apelo da moderação, do cientista cuidadoso que resiste à tentação de dramatizar demais o que os dados mostram. Mas torna-se cada vez mais difícil defendê-la diante dos números reais. A mistura de 50% de ancestralidade do Mediterrâneo Oriental na Itália central da era imperial não é um ajuste marginal. É uma transformação em escala populacional. Se metade do seu genoma agora deriva de uma parte diferente do Mediterrâneo do que 4 séculos atrás, a palavra continuidade desempenha um papel extremamente importante. E a migração lombarda, antes descartada como imposição da elite, foi agora confirmada por meio de DNA antigo como um movimento populacional genuíno com famílias a reboque. Chamar qualquer um desses eventos de marginal exige ignorar os próprios dados que os revelaram. Um estudo de 2024 sobre a cultura dos píneos,
publicado na revista Genome Biology, adiciona outra dimensão a essa questão. Pesquisadores sequenciaram o genoma de indivíduos da região central do Adriático, na Itália, abrangendo mais de 1000 anos, desde a Idade do Ferro até o final da Antiguidade. Apesar de os povos da Península Itálica possuírem uma cultura distinta tanto dos etruscos quanto dos latinos, seu perfil genético era notavelmente semelhante ao de ambos. A Península Itálica da Idade do Ferro, ao que parece, era culturalmente fragmentada, mas geneticamente coesa. Múltiplas identidades construídas sobre um mesmo substrato biológico. Essa descoberta torna a ruptura ocorrida durante o período imperial ainda mais impressionante. Uma unidade genética que sobreviveu a séculos de competição cultural foi destruída em poucas centenas de anos devido à expansão imperial e às forças demográficas que ela desencadeou. E há ainda o paradoxo da língua etrusca, que se recusa a ser resolvido de forma definitiva até hoje. Se os etruscos possuíam ancestralidade mestiça, e essa ancestralidade se correlaciona com a disseminação das línguas indo-europeias em toda a Europa, por que os etruscos falavam uma língua que não era indo-europeia? A explicação mais plausível de que a língua é anterior à chegada dos imigrantes e se mostrou suficientemente resiliente para absorvê-los culturalmente é elegante, mas reforça um ponto ao qual toda a história genética italiana retorna constantemente. A suposição de que os genes predizem a cultura, de que a ancestralidade biológica determina a identidade linguística e social, não é apenas ocasionalmente errada. No caso italiano, é errada o suficiente para ter enganado a área de pesquisa por décadas. O que permanece genuinamente desconhecido é o quão uniforme foi a mudança genética da era imperial. Além de Roma e seus arredores imediatos, a vasta maioria do DNA italiano antigo provém de um punhado de sítios bem escavados no Lácio e na Toscana. Há menos genomas sequenciados da Calábria, Puglia, Campania ou do interior profundo da Sicília. Se o influxo do Mediterrâneo Oriental se concentrou em centros urbanos ao longo das principais rotas comerciais, a história é de um cosmopolitismo localizado. Se a divergência fosse generalizada em toda a península, isso alteraria ainda mais o que as pesquisas atuais já estabeleceram. Um estudo de 2025 sobre vestígios da Idade do Bronze na Calábria descobriu que, mesmo antes de Roma, o extremo sul já havia divergido geneticamente do norte, apresentando maior afinidade com as populações sicilianas e sem as influências genéticas orientais já presentes na Sicília no mesmo período. A península nunca foi uma unidade genética única. Sempre foi um mosaico de micro-regiões, cada uma moldada por seu próprio padrão específico de contato e isolamento, esculpida por montanhas, vales fluviais e acesso ao mar. A história de que tudo estava limpo nunca foi tão limpa assim, simplesmente não foi examinada. Pare em um ponto de ônibus em Roma hoje e você estará pisando em 12.000 anos de camadas genéticas. Sobreviventes da Era do Gelo abrigados em refúgios no Mediterrâneo. Fazendeiros da Anatólia que cruzaram o mar e reescreveram o continente. Pastores que saíram das pradarias ao norte do Mar Negro. Império que incorporou a Síria, o Líbano e o Egito ao seu genoma em poucas gerações. Lombardos germânicos descendo dos Alpes. Cada onda ainda presente, cada camada ainda mensurável. A Itália nunca foi uma linhagem sanguínea, sempre foi uma encruzilhada. A tecnologia capaz de ler essas camadas de tempo existe há menos de uma década. O próximo osso petroso retirado de uma necrópole italiana poderá reescrever essa história novamente. Isso não é especulação. Neste momento, é simplesmente o padrão. E se os descendentes dos fundadores de Roma já eram um povo diferente em 300 anos, o que isso nos diz sobre as histórias que cada nação conta a si mesma sobre quem ela realmente é?